A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este aqui é o segundo áudio desse canal. Mas o primeiro do propósito que eu falei com vocês, que eu estaria trazendo uma palavra todos os dias. Seja bem-vindo você que veio, que se inscreveu e que não se inscreveu também, mas que está aqui acompanhando. Estarei aqui trazendo o pão quentinho de hoje. E o Senhor me deu aqui essa palavra em Daniel, no capítulo 1. E nós vamos meditar aqui para ver o que Deus vai falar conosco, o que Deus vai trazer para a nossa vida. Daniel, capítulo 1. Se você quiser pegar sua Bíblia aí, vai lá, pega, dá uma pausa aí, para nós lermos o pão quentinho de Deus. Porque a gente, como ser humano, quem não gosta de um pão, né? Um pão quentinho com manteiga, acordar de manhã e ter aquele pão ali pra gente comer, né? E a tardezinha também, do café da tarde. E é muito bom. Então, ainda mais vindo de Deus, né? Que vem aquela coisa tão maravilhosa, tão fresquinha, né? Então, nós vamos ler aqui em Daniel, capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a terra do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvessem defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, pôs de Beltesazar, e o de Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Eu vou ler até aqui, até essa parte que Daniel propôs não se contaminar, né? Glória a Deus. Nós vemos aqui nessa palavra, irmãos, que parte do povo de Deus foi levada em cativeiro. E havia ali muitos jovens, pessoas da linhagem real, pessoas da alta patente. E ali o rei Nabucodonosor da época fez com que o seu eunuco, o seu chefe dos eunucos ali, aliás, ele procurasse dentre os filhos, né, de Israel alguns que não tivessem defeito, pessoas de boa aparência, pessoas eloquentes, pessoas que tivessem conhecimento, para estar ali diante dele, para estar na presença do rei. E ali o rei comia de tudo, todo tipo de coisa que eles comiam lá. E na lei de Deus, a gente sabe que nem tudo Deus permite, a gente está se alimentando, né? No caso deles ali, vou usar o caso deles. Deus não permitia que eles se alimentassem de tudo. Havia exceções e tinha coisas que Deus não permitia. Então, Daniel foi colocado entre essas pessoas que o rei procurou achar. E também os seus 3 amigos estavam com Daniel.
Mas Daniel, ele sabia que aquele povo ali não era um povo limpo, que as atitudes deles não eram atitudes que agradavam ao Senhor. Então Daniel colocou no seu coração: eu não vou me contaminar com isso, com essas iguarias do rei. Então Deus ali, ele fez com que Daniel achasse graça diante do chefe dos eunucos. E não é assim, também diferente na nossa vida. Quando a gente coloca algo no nosso coração, a gente propõe algo no nosso coração: Senhor, eu vou trabalhar naquele lugar, né? Mas eu não vou me contaminar. Eu digo assim, você está trabalhando num emprego que muitas das pessoas bebem, muitas das pessoas fazem coisa errada, que não agrada a Deus, né? E você coloca o seu coração de não se contaminar. Por exemplo, o Senhor falou comigo pela palavra que virá uma enfermidade que assolará muitas crianças. Uma vacina, né? Então, você vai propor de não se contaminar, de não tomar. Claro que você é quem toma suas decisões, mas quando você se propõe a não se contaminar com algo, tipo assim, você já sabe que você cai sempre naquele pecado. Então você faz o quê? Eu não vou me contaminar mais com esse pecado. Você coloca dentro do seu coração e você acha graça diante de Deus. Porque que Daniel ele fez o quê? Não foi um jejum de Daniel. Porque o jejum, ele não pode você estar comendo. Você tem que estar sem comer. Mas tem pessoas que eu já ouvi uma irmã contar uma vez que a irmã não conseguia fazer o jejum sem nada. Então a irmã falou assim para ela: irmã, faça do seu jeito, faça do jeito que você faz, porque ela fazia, acho que era comendo alguma coisa, se eu não me engano. Então, com o tempo, essa irmã foi vendo que ela poderia tirar aquilo. Então ela começou a fazer o jejum completo. Nesse caso de Daniel aqui, ele fez um propósito. Ele não fez um jejum, porque ele comia os legumes. Por quê? Porque ele não poderia ficar ali sem se alimentar. Que ele fez só um propósito com o Senhor de ele não se contaminar. Ele não queria ficar sujo. Só um instante. Daniel, ele não queria se misturar com aquelas coisas do rei. Então, para que ele não ficasse magro totalmente, ele propôs seu coração de comer legumes e ali ele achou graça e aquele homem serviu para ele. E no final das contas, Daniel estava mais gordo de carne, mais bem aparente do que aquele povo que comia só as iguarias do rei. Então, quando você faz algo para o Senhor, para agradar o Senhor, Deus entra com a providência. Quando você propõe a Deus, Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu caí aqui, eu tropecei aqui, eu tô assim, eu tô assado. Você ser sincero com Deus. Se você for sincero com Deus, todo o seu coração, pode você ter feito o que for. Se você for sincero com o Senhor, você vai achar graça de Deus. E Deus vai te conceder a bênção, Deus vai te conceder a vitória. Porque aqui Daniel conseguiu obter a sua bênção, a sua vitória, que era não se contaminar. Ele poderia se contaminar, porque eu acredito que muitos dos jovens, dos moços, das moças que estavam ali, nesse momento que o rei chamou, eles, quando viram lá as iguarias do rei, lá a mesa farta de coisa lá, eles foram botar a boca pra dentro, né? Foram botar dentro da boca para comer. Que eles não iam perder aquela oportunidade. Estava tanto tempo ali, talvez, comendo coisas até assim, vamos dizer assim, para eles que não eram tão gostosas, tão saborosas, porque eles só foram chamados nesse momento para estar na presença do rei. Antes eles estavam lá onde eles ficavam.
no local onde eles dormiam, no local onde eles moravam. Então, muitos jovens já abriram, né, os dentes, já vamos dizer assim, para comer as iguarias do rei. Não é? Mas Daniel, ele propôs de não fazer isso. Olha, quando o diabo chegar para te dar um prato, você fica atento. Você fica ligeiro com ele. Porque ele não tem pressa. Ele não tem pressa, ele espera 1 ano, 2, 3, 4, 5, ele espera até 20 anos. Não, ele espera o tempo necessário, aliás. E aqui tinha um banquete para Daniel. Só que ele lembrou da palavra do Senhor. Olha, Deus falou na lei que não pode não fazer isso não, comer essas coisas aqui não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar no meu coração, eu não vou me contaminar com isso não. E quando Daniel, oh glória, quando Daniel colocou no seu coração, eu não vou me contaminar com isso. Eu vou honrar o nome do meu Deus. Eu não vou fazer isso que as pessoas estão fazendo, porque as pessoas estão fazendo, eu vou fazer também. Mas eu sou crente, eu sou o servo do Senhor. Eu sou um hebreu, eu sou aqui um filho de Israel. Eu não vou fazer isso não. Eu vou colocar no meu coração que eu não vou me contaminar. E quando Daniel colocou no coração, automaticamente lá no céu o Senhor se agradou e fez com que ele achasse graça diante do chefe dos eunucos. E não é diferente na nossa vida. Quando você colocar algo no teu coração, Deus, isso aqui eu não faço mais não, Senhor. Isso aqui eu tô parando hoje, eu vou parar agora. Você acha graça diante do Senhor e o Senhor te concede a tua vitória. Eu não sei qual é a iguaria do rei que está aparecendo na tua vida. Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser trabalho, pode ser qualquer coisa na sua vida. Abigail, pode ser qualquer coisa. Então, eu falo para você, fuja, coloca no teu coração de não se contaminar. E o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai fazer com que você vença esse laço, esse prato do Satanás. Porque você vê que Daniel, ele tinha tanto temor de Deus, que quando ele bate o olho naquela luxúria, naquilo tudo que o rei tinha, ele não encheu o coração dele. E quantas vezes muitos hoje enchem seu coração quando tá, né, longe vamos dizer, longe da igreja, porque aqui, vamos dizer a igreja aqui, longe de Jerusalém, né? E Daniel estava longe de Jerusalém. Ele estava em outra terra, vamos dizer que ele estava no mundo, vamos dizer, né? Mas ele mesmo assim ele não se contaminou. Então a mensagem dessa manhã é: não se contamine, não te suja por pouca coisa, que depois as consequências vêm. Se firma no Senhor, se firma em Deus, e Deus vai te ajudar, Deus vai te dar vitória. Antes de finalizar aqui, eu não ia falar isso aqui, mas eu vou falar. É só um breve testemunho. Eu coloquei no meu coração, irmãos, orei a Deus e falei com o Senhor que eu não ia tomar remédio para evitar meus frutos. E o Senhor, eu pedi a Deus que trancasse meu ventre temporariamente. Então, Deus, eu coloquei no meu coração que eu não ia fazer isso. Eu não ia fazer isso, eu não ia desagradar o meu Deus. Então, o Senhor, Ele honrou o meu pedido. Então, o meu ventre está fechado temporariamente. Mas eu já sei o ano, o mês e o dia que o Senhor vai colocar o fruto aqui dentro da minha barriga. Porque até isso Deus fala com a gente. Então eu tô falando para você, não se contamine. Não te mistura. Se você tá vendo sinais,
que Deus já está te dando, não entra por aí. Se Deus já está tocando no teu coração está apertado, tu está se sentindo aflito, não entra nesse trabalho, não se contamina, não faça isso que você está querendo fazer. Pensa o que Deus vai achar dessa atitude sua. Fica na torre, fica na vigilância. Amém? Então, fica na torre, fica na vigilância. E o Senhor vai te ajudar. Hoje é o primeiro dia desse propósito diário de trazer um pão quentinho para você. Receba de Deus esse pão quentinho chegando na sua casa, fresquinho, saindo fumaça ainda. Tão quentinho que tá. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.